Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez eu estou aqui para ministrar uma palavra de encorajamento para o seu coração. Hoje você pode ver que eu estou com a nossa bandeira aqui, a bandeira brasileira, e eu quero me unir aos milhares e milhões de cristãos, de irmãos no Brasil inteiro que têm clamado ao Senhor, que têm buscado ao Senhor. É um tempo de luta, é um tempo de luto, é um tempo de dor. E nos quatro cantos do Brasil há lamento, há clamor, e nós não podemos ficar de fora, irmãos. Eu estava meditando numa palavra de Deus, uma palavra que está se tornando bem conhecida nesses últimos tempos aqui no Brasil, né? Que é essa palavra que está escrita em 2 Crônicas 7, o versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que essa palavra Deus falou para Salomão há quase 3.000 anos atrás. E o versículo anterior é interessante porque ele fala assim para Salomão: Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí vem o 14 que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus estava dizendo para Salomão o que ele deveria fazer. Caso acontecessem pragas, pestes, falta de chuva, se males viessem sobre Israel, o que Salomão deveria fazer? Então eu penso que essa palavra, hoje ela se tornou uma palavra de ordem para nós cristãos. Nós, o povo de Deus, o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então eu creio que Deus, o nosso Pai, Ele está nos chamando para nós cristãos, nos voltarmos mais e mais para Ele, nos humilharmos, buscarmos realmente a face do nosso Deus. Porque às vezes você pode me dizer: Angelina, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu sirvo a Deus, eu sirvo no departamento de mulheres, no departamento infantil, eu sirvo cuidando dos jovens. Tudo isso nós podemos estar fazendo ativamente, e as igrejas estavam 100% ativas até o ano passado, até janeiro, fevereiro de 2020, quando tudo foi mudado, né? Como uma palavra que eu ministrei outro dia, o mundo entrou em pausa. Então, ainda que nós estejamos servindo ao Senhor, Deus tem nos chamado para um tempo novo, é um tempo diferente, é um tempo novo para a igreja. E Deus tem chamado a sua igreja para buscá-lo, para clamar, para se humilhar diante da presença dele. E às vezes você pode dizer: nossa, mas eu não estou em pecado, né? Eu levo uma vida correta, eu temo a Deus, eu respeito, eu honro a Deus, eu não estou em pecado, eu não estou em adultério, eu não mato, eu não roubo, eu não engano, eu não minto. Sim, mas se você for ler na Bíblia a história de Neemias, Neemias estava na Babilônia, servindo o rei da época da Babilônia, e Neemias não estava em pecado. Mas Neemias, ele chorou diante de Deus quando ele soube da situação do povo, quando ele soube o que estava acontecendo em Israel, a cidade destruída, queimada, a casa de Deus destruída, o templo tudo destruído, os muros de Jerusalém destruídos. Neemias, ele chorou e orou dizendo: Senhor, perdoe o meu pecado. Ele orou como se ele tivesse cometido aqueles pecados. Perdoe os nossos pecados. Ele se incluiu no pecado do povo. Então eu acredito, irmãos, que Deus está nos chamando para nós, o povo de Deus, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, para nós pedirmos perdão, para nós rogarmos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa nação. A nossa nação está muito manchada por sangue inocente, a nossa nação está manchada pelo pecado, pela prostituição, pela promiscuidade, pelo roubo, pela corrupção em todos os setores, em todas as áreas. Não é só na área política, há muita corrupção até dentro da igreja. Eu tenho orado todos os dias e meu coração tem sentido uma angústia, uma aflição,
Porque dentro da igreja do Senhor há pecado, há iniquidade, há maldade. E se você for ler a palavra de Deus, se você for ler as cartas, os profetas menores, você vai ver em quantas cartas Deus fala, né? Ageu, Sofonias, Joel, você vai lendo a palavra de Deus e você vai vendo quanta iniquidade dentro da casa de Deus. Então eu creio que esse é um chamado de Deus para nós nos voltarmos para o Senhor, para nós nos humilharmos, para nós buscarmos a face de Deus e clamarmos o perdão, a misericórdia de Deus por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelos líderes das igrejas brasileiras, clamar pela liderança política. É tempo de clamor, é tempo de nos voltarmos para Deus, como está escrito em Joel, né? A festa cessou, né? O mosto cessou. Vê que não existe parques, diversão, show, seja lá o que for. Não há diversão, porque é um tempo de pranto, é um tempo de arrependimento, é um tempo de nos voltarmos para o Senhor, como diz a palavra, em pano de saco e cinza. Não é tempo de festejar, é tempo de nós realmente nos humilharmos debaixo da poderosa mão do nosso Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que cesse esse mal, para que cesse essa praga. E Deus está chamando a sua igreja para isso. Somos nós somos sacerdotes. A palavra de Deus diz lá em Pedro que nós somos reis e sacerdotes. Então, como reis e sacerdotes do reino de Deus na terra, nós somos os primeiros que temos que ir até a presença de Deus, clamar, orar, interceder pela nossa nação, clamar e interceder pelo povo, clamar e interceder para que cesse esse mal, essa praga de sobre o Brasil, que é o coronavírus. Então eu acredito, irmãos, que é um chamado de Deus para nós, para oração, para nós levarmos mais a sério as coisas de Deus, para nós levarmos mais a sério a palavra de Deus. Nós precisamos realmente da palavra de Deus, precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar conhecer a vontade de Deus, precisamos buscar conhecer o que está escrito na Bíblia, as profecias bíblicas, o que está acontecendo nesse tempo. Muitas pessoas desesperadas, apavoradas. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que está acontecendo. Se você ler Apocalipse, você vai saber o que está acontecendo. Então é um tempo da igreja do Senhor se voltar para o Senhor. Em Apocalipse está escrito que quem é limpo, nos últimos tempos, quem é limpo tem que continuar se limpando mais e mais. Quem é justo, continue praticando justiça. Quem é sujo, continue se sujando. Quem é injusto, continue praticando injustiça, porque o juízo virá, né? A gente não sabe em quanto tempo o Senhor Jesus vai voltar, mas que Jesus, o Senhor está nos chamando, está preparando a sua igreja para a volta dele, para o arrebatamento. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas o tempo todo. Nós não podemos ser encontrados dormindo, nós não podemos ser encontrados não lendo a palavra, não orando, não buscando a Deus. Eu creio que o nosso Deus, Ele está chacoalhando a sua igreja, chamando a nossa atenção para nós nos voltarmos mais para Ele, para nós buscarmos a face do nosso Deus, estarmos clamando, intercedendo pela nossa nação, e não só pela nação, mas pelo mundo inteiro. Essa é a nossa parte, irmãos. Clamar, orar, buscar a face do nosso Deus, para que Ele tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Ainda que eu não tenha cometido o pecado, mas eu, como sacerdote do Senhor, eu preciso buscar a Deus, buscar a face de Deus, porque o sacerdote é aquele que intercede, pede pelo povo na presença de Deus, intercede ao povo, pelo povo diante de Deus. Então eu creio que essa é a nossa parte, é o que nós precisamos fazer. Todos os dias, todos os dias. Eu fiz um propósito com o Senhor de 7 dias de oração pela nossa nação. E é o que eu pretendo fazer. Já comecei ontem esse propósito. E eu pretendo realmente fazer isso. Eu estou em jejum de algumas coisas e um propósito de oração por 7 dias pela nossa nação. Eu creio que é um tempo, é um chamado de Deus para cada família cristã, para cada família evangélica. Nós precisamos realmente nos voltar para Deus em clamor, em oração, em arrependimento, que haja a palavra de Deus em cada lar, que haja oração, que os pais se conscientizem de que precisam ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus, que tempo é esse, né? Não adianta querer fingir, né, que não tem nada acontecendo e não dizer nada para as crianças, para os adolescentes, para os jovens,
todos têm que ser convocados. Sempre foi assim em Israel. As famílias inteiras eram convocadas a se voltar para Deus, a jejuar, a orar, a buscar a face de Deus. Deus, quando decretou a destruição de Nínive, se eles não se arrependessem, através do profeta Jonas, né? Deus enviou Jonas para pregar para a cidade de Nínive, uma cidade terrível, já estavam à beira da condenação mesmo. E quando Jonas pregou que Deus iria destruir Nínive, o rei decretou jejum e oração. Durante 3 dias, toda a nação, claro, países pequenos naquela época, mas todo o país de Nínive deveria orar e jejuar a Deus. E por 3 dias eles fizeram isso, as crianças, todo mundo envolvido no jejum e na oração. E depois de 3 dias, Deus teve misericórdia de Nínive, perdoou os pecados dele. Então, se Nínive, que era um lugar terrível, alcançou a misericórdia de Deus, nós também podemos alcançar a misericórdia do nosso Deus, do nosso Pai. Amém, queridos? Que você possa compreender essa palavra, que você seja despertado para ler a Bíblia, para orar. Nós cristãos precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor em Oséias diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, precisamos ter nossos ouvidos espirituais atentos a cada palavra do Espírito Santo, a cada direção do Espírito Santo, para que Ele nos ensine a discernir que tempo é esse que nós estamos vivendo, para que não haja pânico, não haja desespero, mas para que haja arrependimento, para que haja uma vida de dedicação mais em buscar ao Senhor. Amém, queridos, queridas irmãs? Que Deus abençoe vocês e que nós possamos realmente nos voltar para o nosso Deus e buscar a sua face, porque Ele promete que se nós nos humilharmos, orarmos, o buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. E mesmo em meio a tantas tribulações, tantas aflições, nós podemos saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle do mundo. Durante esse tempo de pandemia, o Senhor não perdeu o controle do mundo, Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos pedir, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe os pecados da nossa nação. Perdoe os pecados do povo brasileiro, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, Pai, por causa dessa pandemia. Tenha misericórdia das famílias que estão de luto. Tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão internados, daqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, ó Deus. Tenha compaixão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós e tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados da nossa nação. Deus, sara essa nação, Senhor. Sara o Brasil. Livra o Brasil da corrupção moral, da corrupção espiritual. Deus, livra o Brasil da corrupção na política, Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, Deus. Muda, Senhor, a nossa mentalidade. Muda a mentalidade dos brasileiros. Muda a mentalidade, Pai, do teu povo, da tua igreja, das lideranças, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, ó Deus. Daqueles que estão aflitos, angustiados nesse momento. Envia socorro do alto, Senhor. Envia, Senhor, que a tua misericórdia desça sobre a terra, Deus. Que a tua justiça venha sobre a terra. Que a tua bondade nos alcance, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Sara, Deus. Sara essa nação, Senhor. Sara a nação brasileira, Deus. Perdoa os pecados da nação brasileira, Deus querido. E nos livre da corrupção. No nome de Jesus, meu Deus. No nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos.